Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do J-Cast da Academia Judaica Preciso Saber, o podcast em que sabemos que mais importante do que termos respostas é sabermos fazer as perguntas certas. E neste episódio temos a honra de receber mais uma figura muito importante para o debate sobre temas que são tão caros a nós da comunidade judaica, que é o Matheus Alexandre. O Matheus, ele é mestre e doutorando em Sociologia pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. É também Fellow do London Center for Study of Contemporary Antisemitism e especialista em produção acadêmica na Stand With Us Brasil. Matheus, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui. Você já é um nome que eu gostaria de ter tido a oportunidade de entrevistar há muito tempo, mas como você também tem uma agenda muito corrida, foi difícil conciliar a sua vinda para São Paulo e a agenda, mas enfim, conseguimos. Uma honra estar aqui, uma honra estar dialogando com a audiência e espero que seja um papo legal. Eu também espero, tenho certeza que vai ser. Então, seu tema de pesquisa, hoje você atua também não só na área acadêmica, mas também tem uma presença muito forte nas redes sociais. A gente até vai deixar aqui o Instagram e as redes do Matheus para vocês seguirem, porque ele faz um trabalho muito importante de comunicação e também de divulgação científica nas redes sociais. Então, a gente vai deixar aqui o @ dele na descrição do episódio. Então, confiram o trabalho dele se vocês já não seguem. Sobre antissemitismo, sobre educação em relação ao Holocausto, em relação ao preconceito e ao racismo contra judeus. Mas eu queria entender um pouco mais da sua trajetória acadêmica, o seu interesse sobre esse tema, que vai além, é claro, de ser judeu. Então, você é formado em Sociologia, é doutorando e mestre também em Sociologia. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória de estudos e o que te levou a essa linha de pesquisa. Então, tudo começa lá na minha graduação. Eu entrei no curso de Ciências Sociais em 2015, na Universidade Federal do Ceará. E o meu primeiro objeto de pesquisa naquele momento foi a política na América Latina. Então, eu estudei as experiências políticas da Bolívia, da Venezuela e do Equador, porque eram experiências institucionais que chamavam a atenção da ciência política e da sociologia política, e eu era muito curioso para entender aquilo, o que são democracias, não são. E com o passar do tempo eu fui me aprofundando nessa área da ciência política e da sociologia política, e fui me voltando para o cenário brasileiro. Especialmente naquele contexto das eleições de 2018, em que alguns grupos políticos passaram a chamar atenção no debate nacional, e eu fiz a minha pesquisa no mestrado sobre religião e política, especialmente voltado sobre os evangélicos, que era o debate que estava começando a ser feito ainda naquele momento. E eu entrevistei cerca de 30 evangélicos de esquerda. Então eu queria entender por que eles eram evangélicos, quais os sentidos que eles davam para aquela fé deles, por que eles eram de esquerda, quais as relações deles com os partidos. E nessa trajetória, eu vou já chegar onde eu estou hoje, mas você vai ver que faz total sentido. Nessas entrevistas, algumas coisas que eu ouvi, alguns sentidos que eu ouvi dos meus interlocutores é que eles se sentiam como não plenamente de esquerda dentro do partido porque eles eram evangélicos. Ao mesmo tempo, eles se sentiam que dentro da igreja, da comunidade evangélica, eles se sentiam como se não fossem plenamente evangélicos por serem de esquerdas. Então, eles ocupavam um lugar de fronteira que eu percebia que era muito semelhante à experiência que muitos judeus brasileiros, e não só brasileiros, experienciavam como judeus progressistas, judeus de esquerda, especialmente pela experiência do antissemitismo nesses espaços.
E aí eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar. Isso logo quando defendi o meu mestrado, eu comecei a estudar, a pesquisar por que existe antissemitismo na esquerda. Por que existe essa visão demonizada de Israel que faz com que esse ambiente seja tão hostil para pessoas judias que se identificam cultural, espiritualmente, nacionalmente com o Estado de Israel, com a sociedade israelense? Por que existe uma incompreensão e, às vezes, até uma distorção histórica da própria história dos judeus nesses espaços? Então, eu fui buscar, né, as raízes históricas disso e estudei muito, e aí eu entrei no doutorado e eu decidi que eu precisava estudar o antissemitismo como ele se manifesta hoje na contemporaneidade. E aí a gente sabe que existem várias formas sobre como o antissemitismo se manifesta, né? Existem na direita, na extrema direita, mas também existe na esquerda, na extrema esquerda, na esquerda radical. E foi nesse lugar que eu decidi fazer a minha pesquisa, o antissemitismo contemporâneo de esquerda, na esquerda, no Brasil. Então, é uma coisa que começa em algo que não tem absolutamente nenhuma relação com a temática do antissemitismo, mas que a vida, né, e as curiosidades intelectuais, elas vão nos levando para lugares inusitados, né? Eu comecei, então, pesquisando política, pluralidade institucional, instituições republicanas e democráticas, experiências de institucionalidades diferentes, até que eu chego num lugar que é o da sociologia política, pesquisando o antissemitismo contemporâneo no Brasil. Acho que faz total sentido, né? Acho que, sim, eu acompanhei, né, o que você foi dizendo, e para mim fez sentido, porque, como você disse, né, eu nunca tinha parado para pensar que os evangélicos de esquerda sofrem algo parecido com judeus de esquerda, que não entendem, que não têm um lugar, né, que não se sentem pertencentes a nenhum dos grupos, seja, né, por serem vistos de maneira hostil dentro, né, do grupo dos evangélicos por terem, né, ideais progressistas, ou serem vistos de maneira hostil dentro do grupo de esquerda por serem evangélicos, né? E é algo que hoje, sim, os judeus também enfrentam no Brasil. E aí eu queria que você, partindo disso, descrevesse um pouco mais os elementos que você considera hoje, nesse cenário do antissemitismo no Brasil, mais presentes, né? É claro que recentemente a gente fez uma entrevista aqui com o Fernando Lutemberg, né, e a gente falou bastante sobre esse cenário internacional, né, do antissemitismo institucionalmente falando, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais no Brasil. A gente vai falar também do internacional, mas eu quero que a gente aprofundasse um pouco mais no Brasil nesse sentido. A gente tem antissemitismo hoje na direita e na esquerda, e eu queria que você contasse um pouco quais são esses elementos, o que a gente identifica, né, de diferenças nesses antissemitismos. Então, nós temos algumas manifestações de esquerda que são prevalentes no antissemitismo contemporâneo. A gente pode falar, por exemplo, existe desde o 7 de outubro nós tivemos uma onda de discursos antissemitas, e eu sempre gosto de enfatizar que, embora essa onda ela se manifeste primeiro nas redes sociais, as redes sociais elas não são algo à parte, não é como se o offline fosse a realidade e o online fosse algo paralelo fora da realidade, né? É como um copo. As redes sociais são como um copo. Quando você vai enchendo de água, enchendo, ele vai transbordar. E a radicalização online, ela funciona assim. Ela vai enchendo, radicalizando, e a radicalização explode do ambiente virtual e vem para o ambiente offline. Então, nas redes sociais, desde o dia 7 de outubro, eu observei um processo de radicalização antissemita que até aquele momento não era observado, que era um processo de radicalização antissemita à esquerda. Nós já estávamos estudando, quando eu falo nós, eu falo do campo, estudando o processo de radicalização antissemita no ambiente virtual, principalmente da extrema-direita, especialmente nos últimos anos, que nós tivemos uma explosão de células neonazistas no Brasil. Mas a partir do 7 de outubro nós tivemos esse momento como um marco, e ele vem
e trouxe com ele uma série de discursos, né? Teorias conspiratórias relacionando os judeus a algum tipo de conspiração global, de dominação global que está por trás da ONU, das instituições globais que controlam o governo dos Estados Unidos. Mas desde março de 2024, um discurso que se tornou muito mais comum foi a inversão do Holocausto, que se trata de uma retórica em que os judeus são retratados como os novos nazistas e os palestinos são retratados como os novos judeus. O judeu é retirado do seu lugar de vítima histórica, a Shoah ela é desjudaizada, e ela, então, essa memória histórica, essa memória do genocídio contra os judeus, ela é palestinizada. Nós temos vários exemplos disso, mas quando grandes lideranças públicas da política brasileira fizeram declarações, foi como se uma porteira tivesse se abrido. Então, e junto com essa porteira que se abriu para essa radicalização de relativização do Holocausto, de distorção da história do Holocausto, vieram com nessa onda outros elementos também, que é o próprio negacionismo do Holocausto, que hoje, 27 de janeiro, nós temos um panorama que é muito pior do que o 27 de janeiro do ano passado, que é de um crescimento e de uma naturalização nas redes, de perfis comuns, de pessoas comuns, de cidadãos comuns, questionando a veracidade das informações sobre o Holocausto. E aí uma série de teorias conspiratórias ganham tração. Mas falando sobre a diferença, né, entre o antissemitismo de esquerda e o de direita, o antissemitismo que aparece na extrema-direita, e aí eu falo da extrema-direita que usa de fato um discurso racial, né, principalmente das células neonazistas, é um discurso racial, né, que trata o judeu como um invasor biológico, um invasor cultural, um elemento estranho ao corpo nacional. E no Brasil isso se manifesta especialmente em alguns grupos mais radicais, aqui eu não vou citar eles, né? Mas nós temos eles com algum impacto no debate público. E grupos neonazistas também, obviamente. Mas nós temos o antissemitismo também na direita radical, a direita comum, que é a idealização de uma identidade judaica como ela deve ser. Ela é uma identidade idealizada como branca, como judaico-cristã. Então tem algo como um apagamento da especificidade judaica, e é uma identidade que ela é associada a ideais nacionalistas cristãos. Então é como se a identidade judaica fosse um instrumento para um projeto de poder maior, que no final é um projeto de poder cristão. E os judeus que não se encaixam, judeus que são portadores de outras identidades, judeus LGBTs, judeus que são progressistas, judeus que portam múltiplos marcadores identitários, eles são entendidos como não judeus, ou judeus não suficientemente. Entende? E são uma espécie de antissemitismo que ele não fica óbvio, porque ele não se manifesta através do eu odeio os judeus, que é o que se manifesta lá na extrema direita, que usa a retórica mais clássica do antissemitismo racista. Já na esquerda, o antissemitismo ele se manifesta especialmente através da hostilidade contra o sionismo. E essa demonização do sionismo ela opera a partir de uma distorção do que é o sionismo histórico, e através dessa distorção se cria então um ambiente em que os judeus eles precisam passar por testes de lealdade. Como judeu, você precisa provar que você não é sionista para que sua voz seja ouvida, sua voz seja legitimada. Então, eu entrevisto muitos judeus que transitaram ou transitam nesses ambientes, e eles me falam, tudo mudou desde o 7 de outubro. Tudo mudou,
eu nunca me senti estrangeiro. A partir do 7 de outubro foi a primeira vez que eu me senti estrangeiro no meu país. Então, relatos de pessoas que deixaram de frequentar espaços porque elas estavam passando por escrutínio contínuo, ou porque elas deixaram de serem ouvidas, ou porque suas opiniões sobre o Oriente Médio, que são baseadas em uma leitura política, que já estava sendo construída há muito tempo, agora são filtradas sobre a imagem de, não, você tem essa opinião porque você é judeu. E para não falar de teorias conspiratórias que são abertamente antissemitas, que usam a gramática clássica do antissemitismo, mas que operam numa substituição do adjetivo judeu por sionista, ou o judeu por Israel. Então, tem sido muito comum em alguns ambientes de esquerda trocar a palavra, trocar capitalismo por sionismo. É como se o sionismo ele fosse esse projeto de poder global que representam as grandes elites capitalistas e, portanto, ser anti-imperialista seria ser anti-sionista, porque os sionistas são os imperialistas. E, obviamente, isso tem uma série de repercussões, né? Porque quando você retrata os judeus dessa forma, você está legitimando, você retrata os sionistas dessa forma, você está reciclando uma série de discursos históricos sobre os judeus, e você está colocando os judeus que estão ali dentro dessas organizações em risco. Enfim, essas são algumas das diferenças, né? A gente poderia passar um dia inteiro falando, obviamente. Eu acho muito interessante quando você fala que a negação do Holocausto que a gente vê hoje é quase inimaginável, né? Eu acho, assim, para mim ainda choca, né? Assim, nós estamos hoje, né, gravando no dia seguinte do Dia da Lembrança Internacional, né, do Holocausto, né, o Yom HaShoah, mas é o Dia Internacional adotado para a lembrança do Holocausto. E assim, para mim ainda é incrível ler comentários nas redes sociais das pessoas ou questionando que o Holocausto existiu, ou questionando os números, questionando a gravidade do que aconteceu, então dizendo, aconteceu, mas não foi tão grave assim, né? Não foram 6 milhões, aí eles surgem com um número que 280 mil, eles surgem 271 mil, que virou o número adotado, porque dizem que é impossível ter, né, assassinado 6 milhões de judeus, né? Então, para mim, assim, é surreal imaginar que em 2026 nós estamos ouvindo esse tipo de coisa, lendo esse tipo de coisa nas redes sociais. Mas você citou algo muito interessante, que é você tirar o judeu do lugar de vítima, né? Então, é você tirar essa característica que sim, os judeus sofreram uma tentativa de extermínio total. Exato. Né? Nós passamos por um genocídio na história, não só né? Mas o Holocausto foi a maior tentativa de todas, né? E o judeu ele perde essa característica. E é interessante quando você cita, né, os tipos, né, de antissemitismo na esquerda e na direita, que eles acabam tendo coisas em comum. Porque quando a direita diz, né, que o judeu ele é o judeu branco, é o judeu de certa classe social, é o judeu que está numa posição privilegiada na sociedade, isso também alimenta o antissemitismo na esquerda para tirar esse lugar do judeu de vítima. Exato. Porque é o judeu que ele tem privilégio, o judeu ele é privilegiado. Então, se ele é privilegiado, ele não pode ser vítima, né? Então, isso é quase um contrassenso. Se ele tem privilégio, como é que ele vai ser vítima? Né? Exato. É esse lugar. Então, eu queria ouvir de você como que, né, e assim, é quase eu sei que é muito difícil, você faz um trabalho incrível nas redes sociais, eu sou muito fã do seu trabalho, e é um trabalho, assim, que eu não sei como você consegue, porque é muito difícil ler os comentários que aparecem muitas vezes. Mas como que a gente lida com esse tipo de coisa? Como é que a gente lida com esse tipo de comentário? Porque, às vezes, assim, eu evito ler porque me faz mal, né, pessoalmente. Quando eu leio, por exemplo, não foram 6 milhões e agora tem um emoji que as pessoas colocam de caixinha de suco, né, que é o juice, para fazer a referência a Jews, né? Então, assim... Os apitos de cachorro, né? Apito de cachorro. Como que a gente lida com isso, ainda mais falando, né, para jovens, né? E você é jovem, você está nas redes sociais. Como que a gente lida com isso falando com com esse público? Então, eu tento não interagir com esses grupos, porque eu sei que
dar com os burros na água. Então eu tento realmente fazer um trabalho focado para quem não foi ainda doutrinado por esse tipo radicalizado. Então eu tento fazer um trabalho que seja um trabalho de educação, mas que não seja uma educação puramente, olha, esse livro fala isso, algo inacessível. Eu tento ser didático para que eu possa chegar nessas pessoas. Eu acho que um dos terrenos férteis da radicalização é a ignorância, obviamente, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, de Holocausto, nós falamos da Shoah, nós estamos falando de um campo de estudo super complexo, com muita produção. Nós estamos falando de um evento que é muito complexo, né? Porque nós estamos falando de um genocídio industrial que usou uma tecnologia moderna para exterminar um povo totalmente. Então, como que eu explico isso para um adolescente de 15 anos? Eu tento sempre ter isso na minha cabeça, porque eu venho da escola, até o final de 2024, eu estava na sala de aula, dando aula para adolescentes, e eu dava aula para eles sobre o Holocausto. E ali eu vi o tamanho do nosso desafio. Porque o que esses jovens sabem sobre o Holocausto? Eles sabem do filme O Menino do Pijama Listrado, que é bem problemático, né? Nós temos aí as críticas dos museus do Holocausto ao redor do mundo a ele. Nós temos a história de Anne Frank, que é maravilhosa como recurso pedagógico, mas é só isso. Eles não entendem, por exemplo, que não foi só um número, que o número é importante, mas que houve um processo de desumanização e que esse processo ele se institucionalizou. Eles não entendem como isso aconteceu, como foi possível. Muitas vezes esses adolescentes imaginam, foram só muitas pessoas que morreram, mas não entendem que, olha, houve um planejamento para isso, né? E o nome que a gente dá para esse processo se chama genocídio. O genocídio é um processo de tentativa de destruição total de um povo em parte, com intenção deliberada, planejamento sistemático, enfim. E esse é o tamanho do nosso desafio, para que eles entendam que foi de fato, não só através de histórias que eles veem, e algumas histórias ficcionais que mais prejudicam o debate e a educação deles do que ajudar. Então eu tento, nas redes sociais especialmente, falar sobre isso, mas falar de uma maneira que as pessoas consigam compreender. Eu sempre me coloco no lugar de quem vai me ler. E aí, por isso que às vezes fica um tom tão professoral, um tom às vezes muito simples mesmo, mas eu tento manter, obviamente, o rigor, porque esse é o nosso desafio. Mas, obviamente, eu não acho que nós temos que tomar, nós, comunidade judaica, nós que somos judeus, temos que tomar para nós a responsabilidade de impedir o processo de radicalização ou reverter o projeto de radicalização. Nós somos uma minoria no Brasil. Nós somos 100 mil judeus, num país de 210 milhões de habitantes. O papel de reverter esse processo é do poder público, com políticas públicas específicas. E é isso que nós temos que esperar. Nós fazemos a nossa parte, mas nós temos um alcance muito limitado. A maioria dos brasileiros nunca vai ouvir um judeu pessoalmente, nunca vai conversar com um judeu pessoalmente, nunca vai ter contato com um sobrevivente do Holocausto. Quem tem poder para chegar em todas as regiões do Brasil, em todas as cidades, estabelecer uma diretriz nacional para educar sobre o Holocausto é o Estado. E é ele quem tem que agir sobre isso. Enfim, então eu tento mirar o meu trabalho para essas pessoas, né? Pais, mães de família, pessoas judias, não judias, adolescentes e adultos que não tiveram ainda acesso a algum tipo de educação sobre o Holocausto. Porque mesmo nós que somos judeus, também por vezes, nós não entendemos muito bem o que foi o Holocausto, né?
E aí nós ouvimos algumas comparações, inclusive inadequadas, sobre o que foi o Holocausto. E, enfim, e é por isso que esse é um trabalho realmente que a comunidade deve fazer, mas que não pode ficar circunscrito à nossa comunidade. Tem que ser realmente algo mais amplo. Concordo totalmente com você, e algo que a gente até fala sobre a própria comunidade negra, né? Que os negros não são responsáveis pela educação antirracista. Exato. E os judeus também não podem ser responsabilizados por isso, né? E isso que a gente está falando até, quando a gente fala numericamente, os judeus são uma minoria absoluta, Exato. né? E os negros nem são. Mas também, né? Os negros não têm responsabilidade de ficar educando os brancos sobre o que é racismo. Isso tem Exato. que ser um trabalho coletivo. A luta contra o antissemitismo, ela não pode ser partidarizada. E quando eu falo partidarizada, eu falo nesse jogo político-eleitoral, dos oportunismos políticos eleitorais, o que vai dar voto, o que não vai. Eu sempre acredito que sim, nós como comunidade judaica devemos sim tentar interlocuções com os poderes, com os governos estabelecidos, obviamente, mas nós precisamos ter a ciência de que essa luta que nós estamos fazendo, ela não é uma luta contra a direita ou contra a esquerda, é uma luta para que a direita e a esquerda não reproduzam o antissemitismo, entendam o combate contra o antissemitismo. E o antissemitismo, ele é ambidestro, ele vai se manifestar nesses dois campos, nós não podemos ter dúvida disso. Então, eu acredito, sobre o processo político que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, você falou algo muito importante sobre a Aliança Internacional pela Memória do Holocausto. E eu só ressaltaria que, por exemplo, a definição prática de antissemitismo, que é a definição criticada, que foi forjada em 2016, que foi publicada em 2016, ela é muito mais recente do que a própria Organização para a Aliança Internacional Memória do Holocausto. A aliança ela é fundada na década de 90, no momento em que estava acendendo no mundo um alerta sobre o negacionismo do Holocausto, que nós estamos vendo crescer assustadoramente no Brasil hoje. Então, o governo brasileiro decidir, por crítica a uma definição de 2016, sair de uma aliança que é da década de 90, que é um organismo multilateral, que inclusive é um dos princípios que norteiam as relações internacionais do Brasil. Me corrija se eu estiver errado. Sim, tá certo. Decidir sair dessa aliança num momento político como esse, de crescimento do neonazismo no Brasil, do negacionismo do Holocausto, é de uma grande derrota não só para a comunidade judaica, mas para a democracia brasileira. A democracia brasileira está enfrentando forças no subterrâneo da sociedade terríveis. O neonazismo é um problema grave que tem chamado a atenção do mundo para o Brasil. Então, falando sobre esse processo político, eu acredito que, primeiro, nós precisamos despolarizar o debate. E despolarizar o debate, a gente implica dizer que essa não é uma bandeira contra a esquerda ou contra a direita, assim como ela não é exclusiva de ninguém. O combate ao antissemitismo ele é um combate que deve ser feito em razão dos princípios democráticos que nós portamos. A memória do Holocausto é um lembrete que nós temos que fazer sempre do que o ódio pode levar. E no momento em que se fala tanto sobre crises da democracia, reforçar isso é muito importante. Então, o que nós precisamos é despolarizar o debate para, então, a gente partir para um pacto nacional de combate ao antissemitismo. E isso independe de qualquer tipo de definição. Como o Carlos Reis, do Museu do Holocausto, costuma falar, definições são sempre limitadas, porque a linguagem tem suas próprias limitações, né? Nós estamos falando de um fenômeno complexo, de muitos séculos, né, que produziu aí uma hostilidade contra os judeus ao longo de 2 milênios, e que chega na modernidade com o nome de antissemitismo, mas que... Então, as definições práticas elas vão sempre ter a sua própria limitação. Então, o que nós precisamos é de um pacto nacional de políticas públicas educacionais para combater a radicalização e, dentro desse processo, combater o antissemitismo e reconhecer que ele não é fator exclusivo da extrema-direita ou fator exclusivo
da extrema esquerda. Ele perpassa todo o espectro político, inclusive aqueles que acreditam como moderados. E aí eu ressalto um aspecto muito positivo da definição prática da Aliança Internacional pela Memória do Holocausto. No seu preâmbulo, ela faz uma definição: o que é antissemitismo? Aí ela responde: uma visão, uma determinada percepção sobre os judeus. E eu gosto de tratar do antissemitismo como esse fenômeno que constitui uma visão de mundo e que se manifesta muitas vezes sem os judeus estarem presentes. Tem um historiador, o David Nuremberg, que ele vai falar no Antijudaísmo, uma tradição ocidental, que ao longo da história a acusação de judaizante ou judaísmo foi usada contra várias figuras não judias. Por quê? Porque as pessoas que faziam essa acusação entendiam que aquele rei, aquele governante, estava se comportando como um judeu. Ou seja, o judaísmo, o ser judeu para essas pessoas que acusavam, era um espírito. Era uma forma de ser no mundo que podia contaminar, inclusive, não-judeus. Então, quando a gente fala de uma visão de mundo, nós estamos falando de uma gramática que foi construída ao longo da história, foi construída contra os judeus, obviamente, mas que é mobilizada em determinados momentos para explicar aspectos da vida social, especialmente em momentos de crise. E aí, quando, por exemplo, nós tivemos a pandemia de Covid-19, quais eram as explicações que os extremismos usavam para explicar a pandemia? Obviamente, nós tivemos aí um vírus criado em um laboratório para matar todas as sociedades e provavelmente foi os judeus, foram sionistas e etc. E aí nós temos também hoje uma teoria conspiratória que se chama ZOG, que é Zionist Occupation Government, que diz que os sionistas ocupam o governo americano, controlam o governo americano pelos bastidores. Por que os americanos apoiam Israel? Então não existe uma explicação aí racional do histórico de relação entre os dois países, dos interesses dos americanos. A explicação é: os judeus controlam os governos pelos bastidores. Por quê? Porque eles são sorrateiros, eles são manipuladores, eles são mentirosos, e eles estão enganando os americanos, fazendo com que os americanos estejam contra os seus próprios interesses no Oriente Médio. Então, essa visão de mundo sustenta uma explicação conspiratória, entende o que eu quero dizer? Então, nesse contexto, nós precisamos, criar uma linguagem pública em que o combate ao antissemitismo seja um consenso nacional. Infelizmente, em razão da polarização que nós vivemos, se você fala de antissemitismo, se você combate o antissemitismo, você é de um lugar no espectro político. E se você acha que falar de antissemitismo é mimimi, é vitimismo de branco privilegiado, você está num outro lado do espectro político. E nós já perdemos com isso. Nós já perdemos. É óbvio que os múltiplos apoios eles precisam ser valorizados, mas quando ele só vem de um lado do espectro político, isso significa que a gente perdeu o debate, que o combate ao antissemitismo deixou de ser um valor da democracia, e como democracia um valor universal, e passou a ser uma bandeira levantada por alguns setores específicos apenas da sociedade. Perfeito. E, assim, infelizmente, você teria outras inúmeras perguntas para fazer. A gente tem que ir pro final do episódio. Claro. Mas, assim, algo que você disse, né, para a gente ir concluindo, que é muito importante, é que a nossa legislação, inclusive no Brasil, era uma legislação, inclusive, elogiada. Porque o antissemitismo está dentro da legislação sobre racismo. Então, o crime, né, de antissemitismo ele é tipificado como crime de racismo na nossa legislação. Então, também inafiançável, imprescritível. Então, isso é algo que nós conseguimos conquistar enquanto sociedade. Mas, infelizmente, a gente está perdendo isso na prática. Né? É difícil a gente conseguir, hoje em dia, uma condenação por antissemitismo, porque hoje é antisionismo, não é mais antissemitismo, né? A gente escuta muito, por exemplo, as pessoas dizendo mas não são só os judeus que são semitas, as pessoas já vão na palavra para querer, né, mudar o aspecto.
Então, infelizmente, acho que o debate ele tem piorado, né? Ao invés de melhorar, que seria o caminho, né, que a gente esperaria ser o natural. O Walter Benjamin, ele tinha um texto que ele falava sobre a história, e ele criticava justamente essa ideia de progresso, que a gente sempre caminha para frente. Ele dizia nesse texto, da década de 30, obviamente, ele dizia, isso é uma mentira, não é verdade, a gente pode caminhar para trás também. Então, a história não é um caminho de via única. Nós podemos retroagir, né? Então, é exatamente o que nós estamos vendo hoje. E, Matheus, nosso podcast ele chama Preciso Saber. Então, no final de cada episódio, eu sempre pergunto, né, para o entrevistado, e vou perguntar para você, o que você acha que a nossa audiência, né, precisa saber sobre esse tema, né, que nós discutimos hoje, sobre o antissemitismo no Brasil, mas também na questão internacional, né, que seja um resumo, né, como uma pílula de conhecimento, né, de tudo que a gente falou, o que a audiência precisa guardar do que falamos. A audiência precisa guardar que acho que todo mundo deveria saber que o antissemitismo ele é uma gramática, é uma forma de falar sobre o mundo, uma forma de falar sobre os judeus, obviamente, sobre aquilo que o judeu faz e aquilo que o judeu produz. Então, é possível que o antissemitismo ele se manifeste sem a palavra judeu aparecer ali. Muitas vezes as pessoas falam coisas antissemitas e não sabem que estão falando, mas estão reproduzindo uma visão de mundo que receberam, que foi forjada através do antissemitismo. Então, o antissemitismo, ele precisa ser entendido como uma visão de mundo que molda a forma como nós enxergamos. Então, acho que esse é o principal ponto, essa é a minha luta para que as pessoas entendam que você pode não ser um antissemita quando você critica Israel, e é totalmente possível, mas você pode também ser um antissemita quando você critica Israel. Assim como você pode ser um antissemita quando você fala sobre a pandemia da Covid-19. Quando você fala sobre qualquer outra coisa. Então, é muito importante que as pessoas entendam qual é a gramática do antissemitismo. Quais foram os mitos, quais foram os preconceitos, qual foi a forma de explicar o mundo que o antissemitismo construiu, para, a partir disso, elas identificarem quando o antissemitismo se manifesta na sociedade. Perfeito. E a gente também pede uma indicação de livro. Então, se você puder indicar, né, para a audiência algum livro que você tenha lido e gostado muito. Eu gosto muito, eu sempre indico o livro 10 mitos sobre os judeus, da Maria Luísa Tucci Carneiro. É um livro excepcional, introdutório, super didático, para pensar alguns mitos e como eles se construíram ao longo da história sobre os judeus e como eles se manifestam hoje. Um outro livro que eu gosto, pode ser 2, né? É O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que fala sobre racismo. Por que eu indico ele? Porque eu acredito que o combate ao antissemitismo ele não pode ser desvinculado de outros combates fundamentais para a nossa democracia. Não existe combate ao antissemitismo sem um combate ao racismo. E numa sociedade que é estruturalmente racista, como a nossa, falar sobre o racismo contra pessoas negras é fundamental. Maravilha. Matheus, quero muito te agradecer, né, por ter participado do nosso podcast, enfim, né, foi uma conversa muito esperada, então você trouxe, acho que é sempre muito bom ouvir, principalmente pessoas jovens que tenham conhecimento, que tragam, né, o conteúdo com método, com forma de apresentar, com didática, então assim, eu sou muito fã do seu trabalho, né, então assim, mais uma vez, admiro muito o que você faz, então muito obrigada, né, pela generosidade de ter vindo aqui. E você que acompanhou o nosso episódio, continue, né, seguindo a Academia Judaica nas redes e também, né, acompanhando o podcast Preciso Saber. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, clique em seguir, né, o podcast, porque assim você recebe as atualizações, né, sempre que tiver episódios novos. Até uma próxima!